Oi! Oi! Bem-vindos ao primeiro episódio Gostosas que Hablam. Um podcast onde vamos quebrar padrões, falar de alimentação de uma forma leve, autocuidado, padrão de beleza e saúde mental. Reflita, curta, comente e encaminhe para uma amiga. Sente-se confortavelmente, com dobrinhas na barriga e bora lá! Eu sou a Gabi, eu tenho 33 anos, sou nascida e criada aqui em Pelotas desde sempre. Sou libriana, filha única, namorada do Raul, dona do Murilo, que é um little monster maravilhoso. Amo praia, amo campo, amo comer também. Descobri na comida prazeres que eu acho que são super importantes da gente ter. Amo chocolate, sou uma chocolatra assumida. Também gosto muito de conhecer restaurantes. Gosto muito de socializar, sou uma pessoa que socializa muito fácil, mas também confesso que amo ficar na minha casa vendo série no dia de chuva. E eu sou nutricionista. Eu sou a Pamela, tenho 32 anos, sou casada com o John, mãe da Maria Joaquina e do Francisco, que são dois gatinhos muito fofos. Adoro sair, adoro praia, adoro bater perna. Sou bem distraída, bem desastrada também. Faço amizades com muita facilidade, minhas amigas odeiam isso. Também gosto de ficar em casa, mas confesso que gosto de bater perna por aí. E também sou nutricionista. Então me conta, como é que tu veio parar nessa nutrição? O que te trouxe até aqui? E como é que tu veio nesse mundo da nutrição mais tradicional, assim? Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, a nutrição, não vou dizer que ela era assim, o que eu queria, mas na época eu queria fisioterapia e fisioterapia não tinha na Universidade Federal. Então, eu não tinha condições de pagar naquela época. E aí eu entrei para a nutrição. E confesso que eu gosto da nutrição, sempre gostei, porque eu acho a nutrição muito linda, assim. Eu acho muito bonito o poder do alimento, eu acho muito bonito o que a nutrição faz na vida das pessoas. Então, isso foi uma coisa que sempre me encantou. Então, eu fui muito encantada com essa parte da nutrição. Quando eu me formei, né, eu comecei a clinicar, né, então eu me formei em 2019, comecei a clinicar, só que bem quando eu comecei a clinicar, eu recebi uma oferta de trabalho, eu fui para uma outra área da nutrição, que eu fui ser responsável técnica de uma rede de supermercados, né? Então eu trabalhei diretamente com essa parte de vigilância sanitária, né, cuidado com os alimentos. Então eu passei 3 anos da minha vida fazendo isso. Quando eu voltei a clinicar, que eu sentia falta, né, sempre gostei muito, gosto muito de lidar com pessoas, eu voltei a atender na nutrição convencional, né? E dentro dessa nutrição convencional, eu comecei a identificar que alguma coisa não estava dando certo, né? E eu comecei a identificar que quando não há mudança de comportamento, não adianta. Então, eu comecei a trazer bastante da nutrição comportamental para dentro do consultório. Foi aí que eu comecei a conhecer, que eu comecei a ir atrás e tentar mostrar realmente para os meus pacientes, né, o quão é importante a gente ter essa mudança de comportamento, que senão não faz sentido. Então, porque também quando a gente começa a atender na nutrição, vamos dizer assim, convencional, né, a gente às vezes acaba se frustrando muito, né, porque entra aquela questão do paciente não consegue, parece que eu não estou sendo uma boa profissional. Então, eu comecei a me questionar muito sobre isso, né, e entender o que estava errado e o que eu poderia fazer de diferente. Então, foi aí que eu conheci a nutrição comportamental e comecei a utilizar ela dentro do meu consultório. E, para mim, assim, não tem. Se a gente realmente não trabalha essa parte, né? Se a gente não olha o paciente como um todo, como um ser humano, se a gente não consegue olhar todas as partes dele, realmente fica muito difícil a gente conseguir ter uma mudança de hábitos na vida dessa pessoa. É mais ou menos isso. Me conta como é que foi para ti. Eu acho que só para a gente situar quem está nos ouvindo também, eu acho que a gente pode falar um pouquinho o que é essa nutrição convencional, né? Porque, claro, para nós é muito batido já o que é a nutrição convencional. Sim. Mas eu vejo essa nutrição convencional como essa nutrição prescritiva, né? Exato. E acho que muito mais do que a questão prescritiva vem carregado de que o resultado do paciente é único e exclusivamente o peso na balança. Sim. Não sei se tu Sim, pensa. Concordo plenamente. E quando a gente fala da nutrição comportamental, a gente olha, que para mim é o mais lindo da nutrição comportamental, não é o que o paciente come, e sim como ele come. Então, só para dar uma situada assim, do que é essa nutrição convencional e que eu também fugi dela, né? Eu sou muito parecida contigo, só que eu não queria fisioterapia, eu queria psicologia. Também não tinha condições de pagar a faculdade particular e caí na nutrição por ser federal.
Sim. E te confesso que até no início eu gostava, porque era biologia, fisiologia, aquelas coisas mais de área de saúde, assim, anatomia, e eu gostava. Mas começou a me inquietar já ali no meio da faculdade, assim. Eu já comecei a ver que essa ideia de prescritiva, as pessoas são gordas porque não têm informação, as pessoas são gordas porque querem. Aquilo me dava uma inquietude enorme, mas eu também não sabia no que acreditar. Porque eu me formei em 2013, eu me formei. E a nutrição comportamental surgiu em 2016. Então nem se falava sobre Sim. isso, assim. A gente só sabia que não é nisso que eu acredito, mas eu também não sabia muito bem no que acreditar. E aí fiquei muito desiludida com a faculdade, assim, fiquei até, enfim. E decidi ir para a área do mestrado e do doutorado, para fugir, literalmente, do consultório. Eu atendi uma paciente em consultório, vi que não era aquilo que eu queria, e só em 2019, ou seja, já estava um tempão formada, que eu comecei a atender. E o meu consultório mesmo só em 2022. Então, teve muita água rolando ali até que a gente conseguisse chegar nesse lugar da nutrição comportamental. E tu já começou atendendo só nessa parte de nutrição comportamental? Assim, quando eu decidi voltar a atender, assim. Aí eu entendi, que eu acho que é uma coisa que até é legal a gente falar, Sim. assim, nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém, né? Com certeza. Então, a gente, quando tá no início, a gente quer abrir, quer abraçar todo mundo, mas não dá. A verdade é que tem que nichar. E aí, quando eu decidi nichar, foi quando eu consegui, quando eu consegui ter o sucesso dentro do meu consultório, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? E tem muito isso, né? Eu vejo que quando a gente está nessa nutrição convencional, a gente tem uma dificuldade, porque, querendo ou não, a nutrição comportamental é muito nova, né? Então, tudo é muito novo, estudos são muito novos, né? Todo conhecimento é muito novo. E eu vejo o quanto, às vezes, é difícil para um profissional, né, conseguir realmente ir atrás e encarar, porque, querendo ou não, a gente tem que abrir mão de uma parte, né, para se dedicar completamente a outra, assim. Mas hoje, como a Gabi falou, né, em relação à nutrição comportamental, não é o que se come, como se come, com quem se come, né, tá tudo isso muito incluso. E eu acho que isso é o mais lindo que a gente tem dentro da nutrição comportamental, é a gente realmente conseguir ver o ser humano como um todo, validar todos os sentimentos dele, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu via muito dentro do consultório, né? Pacientes que vinham de outros nutricionistas com queixas de não poder comer certos alimentos, de não poder misturar certos alimentos, né? Pessoas que, né, não conseguiam comer 2 tipos de carboidrato na mesma refeição, né? Que tinham momentos onde a questão do alimento era muito complicada, pessoas que não saíam, às vezes, né, com os amigos, com familiares, que tinham dificuldade, às vezes, de socializar, de realmente ter um momento onde envolvia comida, né, por realmente esse terrorismo que acaba acontecendo. Não sei se tu concorda. É que eu acho que quem escuta e não vive essa má relação com a comida não entende a dimensão que isso tem na vida de quem sofre com a comida. Então, a gente, quando não tem, a gente fica com essa ideia de, não, é só não comer, é só... Como assim tu vai ir numa pizzaria e teus amigos vão estar comendo e tu não vai comer? Então, para quem não vive esse terrorismo de uma má relação com a comida, eu acho que as pessoas não têm a dimensão do quanto é sofrido. O que eu mais vejo no consultório é as mulheres, eu estou cansada, eu sofro, e é um sofrimento que realmente toma conta do dia, às vezes. Tem pacientes e tem pessoas que eu converso que, às vezes, elas não conseguem progredir em outras áreas da vida, porque a questão da alimentação ela é muito forte, né? E quando a gente vem dessa nutrição tradicional, e para mim é a pior parte, né? Porque julga o paciente. Então, tu, Pamela, é a culpada. Tu que não consegue, tu que é a fracassada. Não tem força de vontade. Como assim tu não consegue fazer uma dieta? É só fechar a boca, é só não comer. E a gente vem criando isso enquanto sociedade, assim, e as pessoas vão se perdendo do que realmente importa, né? Então, é muito mais fácil a gente ficar demonizando o coitado do arroz, que ninguém pode comer o arroz, só que a gente não está olhando para uma paciente que tem um comer emocional, que come 3 barras de chocolate por dia. Então, a gente se perdeu um pouco, eu acho, nesse meio do caminho. Eu acho que vai muito da questão de onde a gente parou também de escutar o nosso corpo, né? Em que momento a gente se desconectou do nosso corpo, onde a gente não consegue identificar realmente um momento onde eu estou com fome, onde eu tenho uma vontade genuína, né? Eu sei que a Gabi fala assim como eu, que desde bebê, quando a gente é bebê, né, a gente está com fome, a gente chora, né? Se a gente não quer mais, a gente empurra o peito da mãe.
Então, a gente sempre foi muito sábio, o nosso corpo é muito sábio, né? E teve um momento que a gente perdeu isso. Né? A gente se desconectou, a gente se desconectou do nosso corpo, a gente não consegue identificar nossas vontades genuínas, né? A gente tem muita dificuldade em saber enquanto eu estou saciada, né? Então, identificar quando eu estou com fome, as pessoas não sabem, né? Eu tive um caso agora, recentemente, de uma paciente, que ela dizia, não, mas eu não sinto fome. Eu digo, bom, o que tu acha que é sentir fome, né? Tu acha que é só roncar a barriga? A gente tem inúmeros sinais e a gente tem que tentar identificar eles, né? Seja uma dor de cabeça, seja um desconforto, seja um cansaço. Então, a gente tem que tentar voltar a ter essa conexão, né? Entender um pouco como o nosso corpo funciona, para a gente conseguir ter, principalmente, autonomia, né? Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu ficava pensando, tá, essa pessoa sempre vai precisar de mim, sempre vai precisar de um profissional para comer. Enquanto ela não tiver aqueles alimentos que estão naquele plano alimentar, o que ela vai fazer? Que escolhas ela vai ter? Né? Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Como é que uma pessoa não vai saber, né? Não vai conseguir saber ter as suas escolhas, saber o que realmente é bom para ela, o que ela precisa naquele momento? Então, isso é uma coisa também que eu acho muito importante. Eu acho que é a questão da autonomia e da liberdade, né? Porque é muito estranho, assim, e talvez esse seja o maior medo de quem escuta falar da nutrição nova, vamos chamar assim, nutrição comportamental, que é, tá, mas se eu tiver essa liberdade toda, vai dar ruim. Né? Não sei se tu escuta isso também as pacientes, mas as minhas se eu puder comer chocolate, meu Deus, eu vou comer chocolate todos os dias. Porque se a gente for ver a origem disso, a gente se desconectou dos nossos sinais internos. E a maioria de nós come baseado em regras externas. Por que todo mundo almoça meio-dia? Isso, para mim, foi a coisa mais engraçada que aconteceu assim, quando eu comecei a praticar o comer intuitivo. Eu trabalhava na Católica, e aí eu saía da Católica 1h10. 1h30, sei lá, 1h10. E para mim o horário do almoço sempre foi muito difícil, porque eu não sentia fome meio-dia. E na casa da minha mãe, o almoço era meio-dia. Todo mundo comia meio-dia. E eu sempre comi muito pouco no horário do almoço. Quando eu comecei a trabalhar na Católica e eu me liberava 1h30, 1h10, era o horário perfeito para almoçar. E aí eu me dei conta, por que eu almoçava meio-dia antes? Claro, um parênteses bem grande, a gente sabe que muita gente almoça esses horários por questões de trabalho, né? Tá, ok, sim. É o horário que dá, a gente sabe. Mas também tem uma grande maioria que almoça por regras. Então, não é incomum um paciente chegar aqui no consultório dizendo, e aí eu sei que já vem de dieta, porque é um paciente que chega, eu tomo café às 9h, eu almoço meio-dia, eu faço um lanche das 4h e depois eu janto. Ou seja, tu sabe que é algo que está muito regrado por uma questão externa. Total. Então, até isso a gente perdeu. Será que eu sinto fome meio-dia? Exatamente. Será que eu estou com vontade de comer meio-dia? Será que eu preciso comer meio-dia? Então, a gente é sobrecarregado por questões de regras e a gente se perde no nosso, né, nas nossas escolhas. Tu pratica comer intuitivo? Como é que é a tua? Hoje sim. Agora tu falou, me veio uma história, assim, que a gente tem muito também, né, isso é importante, que a nutrição é uma questão social, cultural, né, então são pontos muito importantes de nós levarmos em consideração, né, então, bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o hábito de comer certos tipos de alimento, no Nordeste outro e por aí vai, né, ainda mais no Brasil que a gente tem tanta diversidade. E na minha casa, né, foi uma casa que sempre todo mundo tomava café, então ninguém jantava, né? Então, pós-almoço era café de tarde, eram uns 2, 3 cafés até o jantar. E eu lembro que teve uma época, assim, na minha vida que eu lembro que eu almoçava e eu precisava ter o lanche da tarde, eu precisava chegar em casa, tomar um café e depois eu ia jantar. E começou que às vezes eu ia jantar, sei lá, 10 horas da noite, 10h30. Por quê? Porque eu não estava com fome, né? Então eu ia adiando aquela refeição. Até um momento que eu parei para pensar, tá, mas eu preciso fazer tantas refeições? Por que eu estou fazendo tantas refeições? Então era um hábito que tinha na minha casa, né? Que chegou às 6, 7 horas da noite, tu tem que sentar e tomar um café, né? E eu comecei a entender que eu não precisava fazer isso, né? Então, tudo essa questão também de hábito, o que vem, né? O que vem da tua família, o que é cultural, o que é social. Então, eu acho que isso é muito importante também, às vezes, nós entendermos isso. E o comer intuitivo,
ele entrou muito quando eu comecei a pensar, que às vezes eu ia nessa também, né? Porque como eu comecei a atender nessa nutrição mais convencional, querendo ou não, eu tinha o meu plano alimentar, né? Eu tinha as quantidades que eu deveria seguir. E aí eu lembro que uma vez, isso né, eu estava trabalhando como responsável técnica, e eu resolvi ir numa nutricionista. Eu digo, bom, eu vou ir porque eu estou precisando, né? Preciso emagrecer, acho que eu preciso de uma ajuda externa, e eu vou ir numa nutricionista. Eu fui. E eu lembro, e o café da manhã é uma refeição muito importante para mim. Esses dias até a gente conversou, né, Gabi? Que a Gabi, para mim não. Eu não faço questão nenhuma do café da manhã. Nossa, eu acordo, eu tenho que ter meu cafezinho da manhã. Eu faço bonitinho ali, né, a refeição que eu vou fazer e tudo mais. E aí eu fui nessa nutricionista e eu falei, eu não tenho dificuldade nenhuma em comer frutas, legumes, mas eu gosto de comer, né? Então, eu gosto de comer, então é uma coisa que me dá prazer e é uma coisa que eu sinto que o meu corpo precisa. E eu lembro que quando eu fui, meu café da manhã era só 2 ovos, assim. Então, eu começava trabalhando 8 horas da manhã, eu ia até meio-dia só com 2 ovos, e para mim não rola. E tu começa a ficar meio frustrado, né? Então, e aí isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Poxa, tá ali no meu plano alimentar 2 ovos, eu tô querendo mais, né? Então, só que eu tinha sinais, meu corpo dava sinais fisiológicos que eu, né, precisava comer, que eu tava com essa necessidade. E aí eu fui nessa nutricionista mais ou menos uns 2 meses, assim, e aí eu olhei e digo, para aí, né? Tem alguma coisa errada. Não, eu tô sentindo, e aí entra toda uma questão também, né, que é um assunto muito, né, vasto pra gente conversar. Que entra a questão de o porquê que eu queria tanto emagrecer, né? O que eu precisava tanto diminuir essa quantidade de alimentos, porque eu não fui uma pessoa onde eu tinha descontrole, né? Eu apenas comi quantidades que para mim eram ok. E aí, claro que naquela época entra toda a questão de quanto eu estava realizando de atividade física, se eu estava ou não realizando, né? Entra muitas coisas, por isso que quando a gente fala até em processos, né, sejam eles de emagrecimento ou não, e isso é muito importante porque a gente tenta fazer o nosso paciente entender que leva tempo, é um processo. Então, a gente mudar hábitos que a gente cresceu, né, desde pequenos, e a gente querer mudar em 30 dias, não é viável, né? Então, a gente realmente precisa... E aí eu comecei a entender que a gente precisava fazer coisas que tinham adesão, né? E o que funcionava para mim, o que não funcionava? Será que tinha problema eu acordar de manhã e comer um pão com ovo? Tão grave seria, né? Tão grave seria para mim, que tão grave seria eu botar uma porção de frutas. Porque eu lembro que uma vez eu falei, se eu comer uma banana eu já me sinto feliz, já me sinto saciada, né? E aí eu comecei a questionar isso, né? Então, aí que começou realmente, eu digo, não, para aí. Eu entendo o meu corpo. Isso foi uma coisa que eu, né... Bom, eu entendo, eu estou conseguindo identificar que eu estou com fome, que eu entendo esses sinais que o meu corpo está dando, então eu vou obedecer eles, né? E aí, claro que entra toda uma questão. Claro que dentro da nutrição comportamental, quando a gente fala de liberdade também, não quer dizer que tu, né... Bom, às vezes as pessoas falam, então eu vou comer o que eu quero, a hora que eu quero, a quantidade que eu quero. Não é assim. Né? Claro que a gente sabe que existem alimentos que é interessante a gente consumir numa maior quantidade, outras nem tanto. Então, vai todo numa questão realmente de conhecimento, né? Eu acho que entra muito essa questão. E aí a gente fala de nutrientes, né? Não de calorias. Exatamente. A gente fala de alimentos que a gente vai organizar na rotina como nutrientes, né? Para te nutrir, para te deixar bem alimentado. Sabe que tu falou isso do horário do café da tua casa? E eu me lembrei que na minha casa a gente adorava ver novela juntos, né? Eu, meu pai e minha mãe. A gente sempre via. E aí as novelas da Globo, sei lá, começavam 8 horas da noite, daqui a pouco elas começavam 8h30, 9, lá na finaleira já estava quase 10 horas da noite. E a gente tinha um hábito que a gente só jantava no horário da novela. Então, era um desespero, às vezes, dentro de casa, porque, obviamente, a gente estava com fome antes. E aí, a gente estava lá enrolando. Até que um dia eu dei um ato de rebeldia, eu disse, não, peraí, eu vou jantar antes. E jantei no horário do Jornal Nacional. E eu me lembro o dia. Olha, para a gente ver como as coisas marcam, assim, os hábitos, né? E eu jantei vendo o Jornal Nacional e eu pensei, eu posso comer antes, eu não preciso esperar até 10 horas da noite para comer. Porque, claro, aí eu ia comer louca de fome, né? Então, é muito engraçado. Eu escutei uma frase esses dias que eu adoro, de uma psicóloga, ela disse, a nossa história ela traz pistas, né? Então, olha como eu me questiono, e por muito tempo na nutrição tradicional me questionava exatamente isso, como é simplista
uma pessoa chegar na tua frente e tu dizer, come uma banana 9 horas da manhã, come 2 ovos 9 horas da manhã, almoça tantas gramas de arroz, tantas gramas de feijão. Eu sempre pergunto, será que todos os dias, 9 horas da manhã, eu vou ter vontade de comer uma banana? Será que todos os dias, 9 horas da manhã, eu vou querer comer uma banana? É muito... Eu não sei que palavra usar, mas eu acho que é muito ilusório da nossa parte a gente achar que com papel, que eu digo sempre um papel colado na geladeira, hoje em dia no celular, mas é que antigamente me marcavam muito, as nutricionistas imprimiam e colavam na geladeira. A gente achar que a gente vai conseguir controlar a nossa alimentação. E para mim, aí é o pulo do gato. Porque a ideia de uma dieta prescritiva, ela vem muito dessa ideia de controle. Se tu vais numa nutricionista e ela te diz que tu tem que comer 2 ovos, tu tá, teoricamente, controlando o teu ambiente. Sim. Pausa para mim, o excesso de controle gera descontrole. Sim, então, se tu não tem 2 ovos, aí começa o desespero. Então, se eu não tenho 2 ovos, o que eu vou fazer? Exatamente. Quando a gente trabalha o comer intuitivo, eu sempre digo, eu tenho uma paciente, uma vez ela chegou e eu adorei conversar com ela, que ela era uma pessoa conhecida, assim, a gente já se conhecia, e ela chegou no consultório dizendo, Gabi, vim consultar contigo porque comer intuitivo é bem mais fácil, né? Ela vinha de um histórico de dietas, assim, e aí eu juro pra vocês que eu pensei por um momento, minto ou não minto? Tipo, porque se eu não mentir, eu vou perder a paciente. Se eu não mentir, eu vou perder a paciente. Mas eu pensei, não dá pra mentir, né? Eu falei, olha, não é mais fácil. Não é mais fácil. Eu prometo que é mais leve, que é mais respeitoso, que vai, enfim, que é mais gentil. Tudo isso eu te prometo. Mas agora que é mais fácil, não. Porque, para mim, liberdade anda de mãos dadas com responsabilidade. Com certeza. Então, é aquilo que tu falou. Tu nunca vai dizer para um paciente que ele não pode comer chocolate, né? A gente não vai dizer, tu não pode comer. Mas não é porque ele pode que ele vai sair comendo chocolate toda hora, todo momento. Então, a gente também trabalha muito dentro do consultório a questão da responsabilidade. Eu acho que é isso que as pessoas ficam com medo, né? Porque, como tudo, eu nunca vou cansar de dizer isso, porque para mim é uma realidade, tudo é polarizado. Então, assim, ou tu vai ser a pessoa que vai fazer a dieta certinha, prescritiva, ou tu vai ser a pessoa que chuta o balde e come de qualquer jeito. Isso é uma mentira, né? Tem um meio do caminho. Sim, e para mim, o comer intuitivo é um meio do caminho, se a gente for pensar. Exatamente. E querendo ou não, eu acho que é isso que as pessoas, né? É difícil. Tu ter o equilíbrio é difícil. Né? Então, é aquele, não é nem 8 nem 80, é tu achar um meio termo, né? Tu conseguir identificar. E isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. E quando a gente fala em dieta prescritiva, né? Uma dieta prescritiva é para ter início, meio e fim. A gente não é para viver a nossa vida toda em dieta, não, né? Ela tem um objetivo, ela tem que ter esse início, esse meio e esse fim, né? Então, eu vejo que as pessoas ficam, né, e mudam de profissional e muda plano e não consegue ter adesão. Poxa, né? Tá tão na cara, como é que tu tem que identificar que às vezes realmente é algo que não funciona, não é para todo mundo, né? Não vou te dizer que não tenham pessoas que daqui a pouco se adaptam. Pode ser que sim, pode ser que elas tenham uma boa relação com a comida e ok, mas a maioria das pessoas vem de questões de sofrimento mesmo com a alimentação, né? 95% das dietas falham. Esse é um dado que a gente tem na literatura da nutrição comportamental, que 95% das dietas falham. E, para mim, o que é mais prejudicial, que é aquilo que a gente estava conversando, é por que o paciente fica pingando de nutricionista em nutricionista? Porque, em algum momento, ele entende que a culpa é dele. Não é o método que está falhando, entendeu? Não eu que não sou capaz. Uma vez eu ouvi uma analogia muito boa, que era, se te colocam dentro de um avião, o avião mais, sei lá, o que precisa um avião para ser bom, mas o avião mais moderno do mundo diz, vai, Pamela, pilota. E aí tu vai dizer, não sei. Como não? O avião é tribom. É só tu pilotar, que é o que fazem com a gente na dieta. Como assim? Eu te dei uma dieta perfeita aqui, ó, tá tudo certinho, só o que tu gosta de comer faz. Então, é muito fácil, né? Para mim, se lançou isso de que a culpa é da pessoa, né? A culpa é ali de quem está fazendo. Por isso que essa frustração também da paciente de ficar pingando de nutricionista em nutricionista. Exatamente. E isso foi uma coisa que eu comentei, né? Que eu comecei também, porque querendo ou não, tu vê o paciente se frustrando, tu vê o paciente não conseguindo ter adesão, tu vê o paciente não conseguindo ter o resultado que ele espera, né? E aí eu comecei a ver também, eu digo, tá, mas
o que está acontecendo, né? Qual é o comportamento desse paciente? Porque, que nem eu falei, às vezes a gente se questiona até como profissional, né? Por que não está dando certo, né? O que eu estou fazendo também? Entra em conflito as duas partes. E aí que eu comecei, né? Que eu volto, eu reforço isso, o quão é importante a gente entender essa questão realmente dos hábitos, sabe? Porque é isso, a gente vive num ciclo de frustração, a gente vive num ciclo de culpa, onde se eu não consigo fazer, se eu não consigo ter o resultado, se eu, né? E aí a gente entra muito em questões de comparação, né? Hoje a gente tem muitas nutricionistas que postam antes e depois. E antes e depois não pode, não é só viu, foto. Galera? É legal, tá? O nosso conselho não permite postar antes e depois. Antes e depois não é só foto, gente. Quando a nutricionista posta o peso do paciente que ele perdeu, isso também é um antes e depois, isso é antiético, tá? Então, querendo ou não, a pessoa que está ali vendo aquilo gera, é impossível não gerar. Gera um sentimento, poxa, a Gabi ali está conseguindo, eu não estou, o que será que eu estou fazendo de errado? Né? O problema é comigo? O que é? Então, a gente entra muito nessa questão, né? Eu lembro que quando eu entrei, tanto na faculdade, né? Que quando a gente entra na faculdade, a gente fica toda animadinha, né? Nossa, vou... as coitadas, pobres. As pobres iludidas. Vou me alimentar super bem, vou começar a fazer academia, nanana. E aí eu lembro que eu e as minhas colegas, a gente ficava nisso, né? Nossa, estamos treinando, estamos nos alimentando bem. E aí começava, né? Poxa, essa semana eu não me alimentei bem. Aí entra aquilo, 880. Aí tu chuta o balde. Aí parece que quando tu não tá te alimentando bem, tu não pode colocar nenhuma folha de alface na boca, né? Uhum. Não, porque aí tudo que eu tenho que comer é tudo errado, né? Que a gente tem faz essa separação dos alimentos entre o que é saudável, o que não é saudável, o que é bom, o que não é bom, o que é ruim, o que não é. E aí eu vejo que quando começou isso, né, a gente chutava o balde, né, e aí fazia, nossa, então segunda-feira eu começo. Clássico. A gente vai dormir domingo de noite pensando em tudo que vai mudar na vida durante a semana. Aí chega segunda-feira de manhã, bate o arrependimento. Frustração, né? Exatamente. Uma vez eu escutei que a gente vive em débito. A gente vive devendo, sabe? E é por isso, por pressões muitas vezes que a gente mesmo se coloca. Então a gente vive com essa sensação de estar devendo. E a dieta, a cultura da dieta, ela faz exatamente isso. Assim, ela coloca o paciente, a pessoa, sempre em sensação de que ela está devendo, de que ela está errando. Exatamente. São termos, e até eu acho muito legal isso, assim, da gente começar. Porque eu acho que, assim, não sei se tu, mas depois que a gente aprende, muito difícil a gente não ficar observando todo mundo, né? Então, é o clássico, tá? E eu vejo uma pessoa com mentalidade de dieta, muitas vezes, pelos termos que ela usa. Então, por exemplo, estava fazendo tudo certinho, e aí errei, o jaquei, né? Jaquei final de semana. Então, são termos que a cultura da dieta traz e que a gente acaba trazendo para a nossa vida. Só um parênteses assim, importante que eu acho. Saber que o ambiente da nutrição é o ambiente com mais prevalência de transtornos alimentares, né? Sim. E esses dias eu estava vendo a doença mental, né, que mais mata, né, o transtorno, é a anorexia. Anorexia. Né? Então, tem muita coisa envolvida, né? E eu acho que essa questão da dieta, da cultura da dieta, como tu estava falando, Gabi, tem muito do ambiente, né? Sempre. É o ambiente que a gente cresce, é o ambiente que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho que isso sempre é muito importante da gente observar, né? Então, é a nossa mãe que viveu em dieta, né? Eu estava pensando aqui, não vamos trazer Freud e culpar as mães, mas um parênteses bem grande, assim, a gente sabe que, por estudos, por ciência, assim, que a prevalência desses transtornos alimentares sempre tem alguma origem na mãe. Então, assim, por que eu gosto de falar sobre isso? A gente não está botando todo mundo numa caixinha, a gente não está rotulando todo mundo, mas eu acho importante, quando chega na vida adulta, tu conseguir olhar para trás e tu olhar a tua história com carinho, não é olhar como, pelo amor de Deus, sofrimento foi assim, agora não tem que fazer. Não, pelo contrário. Pô, se eu vivi nesse ambiente adoecido, eu sei por que eu me comporto assim hoje. Sim. Então, fica mais fácil a gente mudar, né? E o que eu vejo? Não sei se tu percebe isso. Tem dois cenários. Ou as mães eram insatisfeitas com os corpos, e aí sempre nessa busca, ou mães obesas, ou mães com sobrepeso, que não querem que as filhas passem exatamente pela mesma coisa, ou mães
muito preocupadas com a aparência estética, então muito magras, muito malhadas, enfim, que querem que a filha mantenha o mesmo padrão. E aí, como tu estava dizendo, isso vai criando um ambiente que adoece. Sim, com certeza. Isso adoece, né? Pode... Esse ambiente, né, é muito importante, eu acho, a gente olhar realmente, como a Gabi falou, para trás, porque são inúmeras coisas que influenciam também, né? Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma paciente onde ela era uma paciente que ela já tinha passado por uma cirurgia bariátrica, né? E ela tinha uma má relação com a comida, né? A gente sabe também que pacientes bariátricos, né, podem vir a ter muitos problemas com álcool também, né? Então, essa paciente era um caso também. E eu estava tentando identificar, assim, o que acontecia, sabe, dessa má relação dela com a comida. E eu lembro que eu sempre questiono, tenho certeza que a Gabi faz isso também, eu sempre pergunto para o meu paciente se ele faz terapia ou não. Pré-requisito. Exato, né? Então, eu lembro que eu questionei ela se ela fazia terapia ou não, né? Eu lembro que na época ela falou que não. E eu comecei a tentar trazer um pouco, né? Alguns... O que tinha nela que trazia isso, né? E eu lembro que ela me relatou, e ela relatou assim, como se não fosse importante, que ela sofreu um abuso sexual na infância. Uhum. E ela me trouxe aquilo como se fosse algo... Aconteceu, sabe? Uhum. E aí eu digo, poxa, né? E isso nunca foi tratado, nunca foi conversado. Uhum. Então, eu vejo que acontece, claro, são coisas que são traumatizantes, né? Que às vezes a gente prefere guardar lá numa caixinha, deixar lá quietinha, ao invés de lidar. Mas traumas, eles vão refletir na nossa vida, né? Seja na alimentação ou não. Por isso, como a Gabi falou, é muito importante a gente realmente olhar para a nossa história, né? Olhar com carinho, olhar com calma. Até mesmo, como a gente falou, como a Gabi estava falando, poxa, se eu cresci nesse ambiente, se aconteceu isso, o que eu posso fazer de diferente, né? A gente não precisa viver em sofrimento, né? A gente não quer viver em sofrimento, por isso que a gente também fala muito sobre isso, sobre validar esse sentimento, sobre ter essa boa relação com a comida, porque, como a Gabi falou, hoje tem pessoas que vivem em sofrimento, pessoas que não conseguem fazer outras coisas da sua vida, porque a vida delas gira em torno da comida, sabe? E a Gabi falou de ter algumas coisas que às vezes a gente identifica. Eu estava vendo um podcast agora esse final de semana que falava sobre compulsão, transtornos alimentares e padrão de beleza. E uma das pessoas que estava nesse podcast, ela questionou, que era a convidada era uma nutricionista, né? Ela questionou a nutricionista, tá, mas se eu não vou fazer dieta, como é que eu vou emagrecer? Uhum. Como é que eu vou chegar nesse padrão? Tá, mas peraí, tu não precisa chegar, né? Então, são coisas que a gente começa a ver que realmente as pessoas carregam com elas e o quão difícil é realmente desapegar disso, né? E mesmo que seja o emagrecimento, eu gosto muito de dizer isso, assim, óbvio, a gente faz todo esse trabalho de entender o porquê que tu quer emagrecer, enfim. Mas o que eu vejo, que eu gosto muito dessa associação, assim, já viu o iceberg? Sim. Da imagem do iceberg? Para mim, aquela é o que retrata, assim, porque quando a gente pensa no iceberg, quando a gente vê de longe, né, a gente vê só a ponta do iceberg. E quando a gente fala de emagrecimento, assim, vamos botar na bolha maior, Sim. assim, a gente vê a pontinha do iceberg. Então, a gente vê calorias, a gente vê déficit calórico, a gente vê, sei lá, rotina, sei lá, coisas meio óbvias, assim, né? Só que o que precisa ser tratado é o que está embaixo do iceberg. Porque é tratando, como a Pamela estava dizendo, traumas, enfim, e muito mais, né? Questão de autoestima, questão de autoimagem, a tua história com a comida, a história dos teus pais com a comida. Quando a gente trata isso embaixo, a gente olha para o que está embaixo, aí o emagrecimento ele acontece de uma forma leve. Eu sempre digo para minhas pacientes, eu não excluo o objetivo de emagrecimento, eu acho que se tu queres emagrecer, tá tudo bem, só que a gente vai fazer pelo caminho certo. A gente não vai chegar nesse emagrecimento pelo caminho que a gente está acostumado, por dieta restritiva, que gera um sofrimento absurdo. Tu falou da terapia. No meu consultório, saúde mental é prioridade. Então, mesmo que a paciente não esteja chegando no objetivo dela do jeito que ela gostaria, se a saúde mental tá boa, ou seja, se ela não tá mais ansiosa, se ela não tá mais estressada, para mim é o que importa. Sim, esses são outros resultados que a maioria não, todos os pacientes, eles anulam estarem se sentindo melhor. O que é resultado? Exatamente. Pensa. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre pergunto para meus pacientes, o que é ser saudável para ti? Uhum. Né? Porque eu quero entender o que é ser saudável, o que é ser saudável para ti?
só comer, né, salada, fruta, o que é ser saudável? Então, assim, o ser saudável, ele é muito mais, sabe? É muito mais de uma alimentação que as pessoas denominam saudável, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar. E a questão de emagrecimento, eu sempre digo assim, cara, é só tu botar no Google. Põe no Google, lá vai aparecer. Eu digo, mas a inteligência artificial acaba com o trabalho da nutrição básica, né? Porque tu bota ali, tu vai ter... Então, assim, não é só fechar a boca e treinar mais. Não é só foco, força e fé. Não é isso. Se fosse isso, ia ser muito fácil. A gente não ia ter esse aumento que a gente tem em relação a casos de obesidade e ganho de peso. Então, assim, não é só isso. Aí como tu falou, poxa, às vezes o paciente chega, o paciente dorme mal, o paciente, sabe, passa o dia desanimado. Na próxima consulta, a gente vai... Esses pontos todos, pô, a gente viu conseguir ver uma melhora. Mas se ele vê que parte estética não tá... Ele anula esse, sabe? E são tão importantes quanto. Coisa boa a gente se sentir bem, sabe? A gente conseguir ter disposição, a gente conseguir dormir bem. E esses são fatores que vão prejudicar dentro do emagrecimento. Então, uma restrição de sono, um estresse, uma pessoa que já vem com um ciclo de dietas, né? Efeito sanfona. Tudo isso vai prejudicar o emagrecimento. Então, se a gente não conseguir ter um olhar, um cuidado para essa parte, cada vez vai ser mais difícil. É que não tem como separar em caixa, né? Tipo assim, a minha vida tá um caos, mas eu quero emagrecer, então tá, agora eu vou me dedicar para o emagrecimento. É tudo muito interligado, muito, assim. Então, numa consulta de nutrição comportamental, tem consultas que o que eu menos falo, às vezes, é falar de alimento. A gente vai tão longe, tão longe, tão longe, falando de tantas coisas. Um exemplo que me veio agora na cabeça, uma paciente minha, ela tem muita dificuldade de lidar com quantidade. Então, ela come tudo que tem. Então, por exemplo, se ela fizer 1 quilo de massa, ela vai comer 1 quilo de massa. E aí a gente começou a pensar o que está por trás daquilo, né? E aí a gente chegou que os pais dela vieram de uma situação precária, assim, de miséria. Os pais dela passavam fome, né? Os dois, né? Tanto o pai quanto a mãe. E quando se juntaram, também passavam fome a ponto de comer água com farinha nas refeições, né? E, claro, eles foram progredindo de vida, tiveram lá seus 4 filhos, e era inadmissível na casa dela que desperdiçasse comida. O que é meio óbvio, se a gente for pensar, né? Pensando nessa trajetória, né? Então, ela cresceu com essa ideia de que não podia desperdiçar comida. Então, como é que eu vou chegar para uma paciente dessas, no método nutrição tradicional, e vou dizer, não, a partir de hoje, tu come só 100 gramas de arroz. O resto que sobrar na panela, tu guarda, bota num potinho. Seria assim, quase uma... Né, a gente ia achar que é só isso. É só, exatamente. Então, quando a gente foi lá na história dela, ela entendeu os pais dela, né? Porque, pô, é óbvio que uma família que cresceu em situação de miséria, ela não vai gostar do desperdício, né? Pelo amor de Deus. Então, ela entendeu isso, ela acolheu isso, ela entendeu, bom, tá, eu posso fazer diferente. Eu posso, então, ao invés de fazer 1 quilo de massa, eu fazer meio, sei lá, né? Sim. Então, a gente vai por outros caminhos, que não esse caminho tão óbvio do comer menos. Mas é só tu comer menos. Olha ali no teu plano, tem 100 gramas. É muito fácil, né? Então, quando a gente vê assim, bom, tá no papel ali e eu vou seguir. E é muito isso, é tu conseguir entender o porquê, o que tá por trás disso, né? Agora, tu falou, eu tive uma paciente, que foi uma paciente, eu lembro que na época ela devia ter uns 13 anos, e ela tem o que às vezes a gente chama de paladar infantil, né? Então, ela comia alimentos só bem palatáveis mesmo. Então, por exemplo, batata frita, chocolate. Então, esses alimentos são ricos em açúcar, em gordura. Ela, né, comia apenas esses alimentos. E a gente foi tentando começar a entender, né, o porquê daquilo, né, o que acontecia. E eu lembro que eu lembro que eu conversava com a psicóloga dela, né? Então, isso também a gente tem, né? A gente tem uma troca muito legal com o psicólogo, com o psiquiatra dos nossos pacientes, porque é um trabalho, às vezes, multidisciplinar, né? Sim. E eu lembro que eu fiz uma reunião com os pais dela. Eu digo, bom, eu queria ouvir de vocês, né? E eu lembro que a mãe vem de um histórico onde fazia dietas a vida toda, né? E o pai fazia seletividade alimentar desde sempre. Então, assim, a criança que ela nasce nesse ambiente é difícil, né? Então, aquilo é da história dela. Então, é muito importante a gente validar
isso, né? E entender que essa paciente que tem esse paladar, né, onde a aceitação dela são simplesmente esses alimentos mais palatáveis, eu fazer a inclusão desses outros alimentos é complicado. E eu lembro que a mãe dela uma vez me questionou, mas por que tu não tira a batata frita dela? Eu digo, como é que eu vou tirar um dos únicos alimentos que ela come? Eu digo, eu quero que ela coma a batata frita e junto a gente vai tentando, né, colocar outros alimentos. Então, acho que quando a gente fala também de nutrição comportamental, é muito mais de incluir do que excluir. 100%. Né? Então, a gente não é excluir. A gente quer que tu inclua certos alimentos e que daqui a pouco, sim, a gente vai repensar no consumo exagerado de alguns outros. Né? Então, é isso, a gente realmente escutar a história do paciente, né? Entender o paciente como um todo. Então... Tem todas essas questões, assim. E a Gabi estava falando da função, né, dos transtornos alimentares, o quão a influência da mãe, né, tá sempre muito forte, né, essa presença da mãe. E aí a gente entra em questões, realmente, como tu falou, da família que passaram fome, né? Família que às vezes não tinham acesso a certos alimentos. Então, poxa, quando eu era pequena, eu morria de vontade de comer Kinder Ovo, eu não tinha dinheiro. Agora eu tenho. Então, às vezes, tu conseguir ter controle sobre aquilo é difícil. Então, é algo que a gente tem que trabalhar, né? Então, esses são pontos muito importantes que a gente abraça dentro da nutrição comportamental, que às vezes por outros profissionais que eles, né, acabam não concordando, porque é uma nutrição diferente, né? Eu digo que a gente rema contra a maré, né? Ou Tá todo 100%. mundo indo lá, a gente... Mas tu sabe que eu gosto de pensar que a nutrição comportamental, por ela ser essa abordagem que a gente vai olhar mais para o paciente, a gente consegue pensar mais fora da caixa, né? Tem uma referência na nutrição comportamental, que é a Sophie Deran. Ela é uma nutricionista francesa e ela veio para o Brasil trazendo essa ideia de que dietas não funcionam, né? Ela, inclusive, tem um livro, até tenho ele aqui, é O Peso das Dietas Não Funciona. E a Sofia, ela é incrível nesse sentido de por quê? Qual é a defesa dela? Na França, as mulheres elas têm uma taxa muito baixa de sobrepeso e obesidade. E quando tu vai olhar na França, as mulheres elas têm uma ótima relação com a comida. E se a gente vai comparar com os Estados Unidos, que tem uma taxa muito grande de sobrepeso e obesidade, as mulheres têm uma relação muito ruim com a comida. Eles fizeram um estudo, é muito legal esse, que eles pegaram a foto de um bolo de chocolate e perguntaram para as duas populações, né? Perguntaram para as francesas e para as americanas o que elas viam daquele bolo. E as francesas, nossa, delicioso, maravilhoso, conforto, delícia, tudo coisas boas. E as americanas, com taxas bem maiores de sobrepeso e obesidade, alimento proibido, engorda, eu não deveria comer, enfim, tá? Então, mas o que eu ia contar não era isso. A Sophie, ela tem uma história que ela conta do filho dela, que o filho dela, quando era pequeno, ele comia salada, bastante salada, só que ele precisava colocar uma colher de sopa de ketchup. E aí um dia questionaram ela, como assim, teu filho vai comer ketchup na salada? E ela disse, ele come salada, é o que importa. E aí, hoje, no consultório, eu tenho várias pacientes que comem pratos enormes de salada com uma colher de sopa de maionese, uma colher de sopa de ketchup, e aí vem aquela coisa da nutrição. Meu Deus, como assim ela está comendo maionese? Mas, querida, se ela não comer esse prato inteiro, se ela não botar a maionesezinha, ela não vai comer um prato inteiro de salada. Então, é a gente pensar fora da caixa. Exatamente. Né? Eu lembro que... foi um desses vídeos, assim, sabe? Desses nutricionistas. Não pode comer não sei o que, não pode comer não sei o que lá. E eu lembro que ele falou assim... nossa, se tu vai comer uma banana no meio da manhã, então é melhor tu comer uma coxinha. Hã? Tipo assim, fala sério, sabe? Tipo, o problema não é a coxinha, o problema é esse pensamento que aí entra a questão de é só caloria, é só carboidrato. Quando tu começa a ver o alimento dessa forma, tá errado. Com certeza tem alguma coisa errada. Até tem um meme na internet, eu não sinto isso, né? Então, eu vejo que as pessoas, pelo meme, devem ser muito frequentes. Assim, meu sonho é parar de ver a comida como carboidrato, como proteína, como lipídio, sei lá. O meu sonho é só olhar para um arroz e ver arroz, e não ver carboidrato. Isso é nutricionismo. Né? Isso é esse terror, é um terrorismo nutricional que a gente tem hoje e que fazem com que as pessoas que são mais leigas, elas entrem em parafuso. Porque imagina se tu é leigo e tu escuta isso. Ao invés de comer uma banana, é melhor tu comer uma coxinha. Tá?
entra em parafuso, entendeu? Entra naquela questão de fruta tem muito açúcar. Gente, açúcar é veneno. E uma coisa que a gente tem que entender, que aí é o que acontece, tá? É clássico. Por exemplo, teus 2 ovinhos lá de manhã, tá? Tristes. Tá, tu não pode comer um pãozinho lá. Esse pão que tu não comeu no teu café da manhã, ele provavelmente vai virar uma barra de chocolate de tarde. Com certeza. Ou ele vai virar algum lanche de noite. Então a gente se perde muito, e é aquela frase que eu gosto muito de usar, o excesso de controle gera descontrole, porque a gente fica tão preso a essa regra que tem que ser, e aí se a gente se perde daquilo, é muito mais fácil, por exemplo, tu ter um episódio de comer emocional. Aí a gente entra muitas pacientes, porque o meu problema é à noite, né? Quando tu vai olhar a restrição alimentar que essa pessoa tem durante o dia, é bizarra, né? E claro, chega à noite, um momento onde ela tá cansada, chegou do trabalho, ainda tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, né? Ainda... Claro, essa pessoa ela vai querer. E querendo ou não, a gente consegue entender que o alimento, para muitas pessoas, é um retorno de satisfação muito, né? É um fator de satisfação imediato. Então, às vezes eu tô triste, eu vou comer porque naquele momento aquilo vai me fazer feliz. Ao invés de realmente a gente tentar refletir sobre e até mesmo mudar isso, né? Então, às vezes ao invés de eu comer essa barra de chocolate que eu vou comer só por comer, porque às vezes não é nenhuma vontade genuína, e às vezes isso eu falo muito, parou para pensar, quero ou não quero comer essa barra, preciso ou não preciso? Se às vezes tua resposta for sim, e tu tá cansado mesmo e tu quer comer come, seja feliz, sabe? Só que assim, tenha consciência, né? É muito importante a gente ter essa consciência das nossas escolhas, né? De entender o cenário que a gente se encontra, o que está acontecendo, porque senão, sim, vai gerar o descontrole. Eu sei que a Gabi fala muitas vezes da gente trocar isso, né? Às vezes não é mais fácil a gente tomar, sei lá, um banho relaxante. A frasezinha, o que te acalma, eu adoro. Acalma, respira, relaxa, sabe? Então, tenta... aí entra naquela função... a gente se conectar com o nosso corpo. Autoconhecimento. É autoconhecimento, é a gente entender o que está acontecendo. E isso não é só na alimentação, isso vai fazer uma mudança na nossa vida como um todo, né? Eu sempre falo, às vezes, que se a gente está brigando, né? Sei lá, eu e o John está quebrando aqui o pau. Se na hora da raiva eu for falar tudo que vem na minha cabeça, minha filha... É impulsividade, né? Exatamente. O problema da alimentação hoje. Então, às vezes eu digo, calma, respira, né? Então, assim, tenta entender o que está acontecendo. E é isso. Às vezes vai acontecer de comer? Vai. Às vezes vai ter o autodescontrole? Vai. Só que isso é uma coisa que a gente tem... eu digo assim, a gente vai lutar sempre. Né? Mas sabe que agora tu tá falando e eu tô pensando assim, ó, a minha cabeça foi longe. Porque o que acontece, né? As pessoas, elas ficam tão presas à cultura da dieta, à prescrição, que elas não se dão a oportunidade de fazer essas outras coisas, né? Então, assim, como assim eu vou pensar se eu quero comer ou não? Como assim eu vou me dar o direito de comer alguma coisa num episódio emocional? Porque a gente está tão preso àquela mentalidade da cultura da dieta prescritiva, que eu sequer me dou a possibilidade de ter essas experiências. Ter a permissão, né? De viver aquilo que, por exemplo, é um episódio de comer emocional intencional. Agora, quando eu perdi meu Instagram, que foi um caos... Inclusive, Latino me ajudou a recuperar o meu Instagram. Foi um caos, assim, e foi uma semana muito difícil para mim, muito difícil mesmo, assim. E eu, quando tô triste, olha o poder do autoconhecimento. Eu, triste, eu não como. Eu, ansiosa, como muito. E eu estava triste. A definição era tristeza. E eu comi um pão com ovo, assim, umas 5 da tarde, e o Raul perguntou, o que nós vamos jantar? Eu falei, não quero jantar, não estou com vontade, e fui me deitar. No meio da noite, por umas 10 horas da noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ia me ajudar, e a mensagem não era muito motivadora, era tipo assim, não vai rolar. E eu fiquei meio desesperada, e aí o meu sentimento de tristeza virou um sentimento de ansiedade, que logicamente não, que logo entrou na minha cabeça, quero pizza. E aí eu olhei para o Raul e disse, eu quero uma pizza. E ele falou, mas Gabriela, tu acabou de dizer que não quer. Eu quero pizza.
E era 100% emocional. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Resultado, eu comi 2 fatias de pizza, que foi a melhor coisa que eu podia fazer por mim naquele momento. Eu sabia que o meu problema não ia ser resolvido, que amanhã era outro dia, eu ia ter que resolver ele. Mas é isso que eu estava dizendo, é intencional. Eu sabia o que eu estava fazendo. E isso fez com que eu comesse 2 fatias de pizza, mesmo que numa questão emocional, sem descontrole. Porque eu comi 2, eu apreciei, foi saboroso, eu não comi a pizza sem culpa, sem nada. Fecha a pizza, amanhã é outro dia. Então, quando a gente tem essa liberdade, de novo, quando a gente tem essa boa relação com a comida, isso eu sempre falo para meus pacientes, os episódios de comer emocional, eles vão estar ali. Com certeza. Porque, para mim, aí é uma ideia minha, é saudável tu ter episódios de comer emocional. Porque o não saudável é tu simplesmente não te permitir e aí isso virar uma bola de neve. Mas agora, se tu, né? Eu não sei, eu acredito muito que quanto mais a gente se conhece, digo para minhas pacientes, inclusive, é um processo de autoconhecimento. O processo de mudar a relação com a comida é um processo de autoconhecimento. Agora tu estava falando e aí a gente entra, né? Se segunda-feira a tua amiga que não mora aqui, ela tá em Pelotas, e aí ela pega e diz assim, nossa, eu tô louca para comer uns círculos, né? Que todo mundo vem para Pelotas e quer comer círculos. Nossa, mas é segunda-feira. Eu vou comer esse lanche? Será que eu devo? E agora? Tá, mas... aí a gente reflete. Eu iria comer esse lanche? Quando vê, não, sabe? Porque realmente não tô com vontade. Mas, poxa, minha amiga tá aqui, sabe? Minha amiga, eu não vejo ela há tanto tempo, ela quer tanto comer. Eu vou comer. Então, assim, às vezes eu acho a gente realmente se permitir ter essa liberdade e tá tudo bem. Só que, assim, ó, eu vejo que realmente as pessoas querem tanto se encaixar, entrar dentro dessa caixinha, né? Que essa caixinha, às vezes a gente vai olhar, não tem ninguém, mas a gente quer tanto entrar dentro dessa caixinha, a gente quer tanto se enquadrar em algo que, olha, não existe. Porque aí, o que tu pensa quando tu tá fazendo uma dieta? O teu objetivo é, sei lá, emagrecer X quilos, né? Porque tu te sente bem, ou tu quer emagrecer porque eu quero ficar com o corpo igual da Gabriela, né? Então, assim, o que envolve tudo isso? Eu acho que aí entra muito a questão, né? Como a Gabi falou, não tem problema nenhum querer emagrecer, não tem problema nenhum tu querer fazer algum procedimento estético, não tem problema nenhum. Só vamos tentar entender o quanto essa vontade é tua, ou quanto essa vontade é algo externo que está influenciando nessa tua decisão, né? E a questão da alimentação, das dietas, entra muito isso, né? Então, volta aquele mesmo assunto, onde a gente se perdeu, né? Onde a gente realmente separou os alimentos dessa maneira que são separados hoje. Então, tudo isso são questões que eu acho que é muito importante a gente rever, repensar, porque vão influenciar diretamente nessa minha relação com comer. E quando a gente tem essa relação boa, né, com a comida, os círculos, ele vira só os círculos. Exatamente. Porque quando é uma relação ruim, às vezes a gente tem 2 cenários, né? Ou tu não vai comer, e isso socialmente, emocionalmente é uma carga muito grande, porque tua amiga tá ali, enfim, né? Ou tu vai comer com culpa. Sim. Né? E os 2 cenários são horríveis. Tanto não comer quanto comer com culpa. E aí, o que acontece? A gente, com a culpa, os círculos não vai ser só os círculos. Aí, o círculo já vai virar um mousse, que já vai virar um doce, outro doce, que já vai virar um café da manhã que tu não toma para compensar, que já vai virar uma pizza no almoço. E aí, a gente entra numa bola de neve de uma má alimentação. E aí, o que acontece? A gente engorda, né? Olha para trás e bota a culpa em quem? Nos círculos da segunda-feira. Exatamente. Então, a gente se perde aí, né? A gente se perde quando as coisas deixam de ser o que elas realmente são. Exatamente. Quando um alimento tiver o poder de emagrecer Isoladamente, e engordar, gente... Rei. Né? Exatamente. Então, não, nenhum alimento tem o poder de... Porque aí a gente pensa, né? Não, é os círculos, é o chocolate. Não, não é. Não é. Né? Não é a quantidade de arroz, o arroz e a batata que tu está comendo no teu prato, naquele... Não é isso. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente sempre parar para pensar e realmente olhar para a nossa história com um pouco mais de carinho, né? A gente se acolher mais, para a gente conseguir melhorar realmente essa relação. Eu acho que a gente está assim, caminhando aqui para o nosso fim. Eu acho que essa é a nossa proposta aqui, né?
como duas nutricionistas que têm exatamente a mesma conversa, a gente acredita exatamente nas mesmas coisas e a gente quer propagar, Pelotas, Brasil, mundo, essa nutrição mais gentil, essa nutrição mais acolhedora, essa ideia de ver as coisas de uma maneira diferente, né? Entender que a gente pode usar a roupa que a gente quiser, que a gente pode usar a roupa confortável, que se a gente quiser emagrecer, a gente pode, mas a gente vai emagrecer do jeito certo. Eu acho que eu ouvi essa frase uma vez e ela me marcou muito, assim, a gente precisa falar sobre as coisas. E a ideia do nosso podcast, a ideia da nossa marca em si, do nosso movimento, eu acho que a gente pode dizer mais do que uma marca, é justamente a gente poder falar sobre as coisas. Para a gente finalizar, a gente tem um quadro que a gente criou, que é o Quebrando Padrão. E eu vou perguntar para a Pamela, hoje a pergunta vai ser para a Pamela, mas a gente quer que vocês participem, então vocês nos deixam aqui nos comentários, vocês mandem para a gente lá no nosso Instagram, Quebrando Padrão. O que mais te incomoda, te irrita, te estressa, tu tem ranço, sei lá qual a palavra que a gente pode usar, quando a gente pensa em algo desse mundo, assim, ou de dieta, ou de... Enfim, o que te incomoda, assim? Uma coisa só. Nesse momento, uma coisa só. Nossa. Mas eu acho que tem uma coisa que me irrita, que é o dia do lixo ou refeição lixo. Nenhum alimento é lixo, né? Nunca foi, nunca será. Então, eu acho que isso é uma das coisas, assim, uma das inúmeras, porque a gente poderia fazer um podcast só falando dessas coisas aqui. Eu acho que pode ser uma ideia também. A gente pode abrir isso para o pessoal que está nos escutando, a gente colocar coisas que, né? E a gente quebrar esse padrão. Qual é a ideia do dia do lixo? É tu ter um momento que tu coma. E aí vem o problema do condicionamento. Tu sequer te questiona se tu queres, se tu tá com vontade, se tu tá com fome, mas como tu só tem aquele dia para aproveitar, tu acaba que tu come. E o dia do lixo é um alimento que não é saudável. Exato. Né? Então, um grande problema. Então, acho que era isso. Era isso. Foi um prazer. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham se sentido tão confortáveis quanto a gente. Eu amei. Eu amei também. Convite para curtir. Putz, tá. Só finaliza assim. Eu amei, né? Então pessoal, curtam. Vai ter mais no próximo. Verdade. E a gente queria fazer um convite, porque tem um ponto que a gente não falou em nenhum momento para não dar spoiler para o nosso próximo episódio. A má relação com a comida, ela vem da má relação com o corpo. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como os anos 90, nós que somos duas meninas dos anos 90, como os anos 90 moldaram a nossa imagem corporal. E é isso. Eu quero convidar vocês também para seguir o nosso Instagram, Quebrando o Padrão. Quebrando o Padrão, underline, tem um underline no fim, tá? Também sigam a gente aqui no YouTube, deixem o seu like, ativem o sininho. E vamos lá. E é isso. Oi. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio Gostosas que Hablam. Um podcast onde vamos quebrar padrões, falar de alimentação de uma forma leve, autocuidado, autoestima, padrão de beleza e saúde mental. Eu tenho que me apresentar. Tá. Ficou me olhando. Tá. Eu acho que vamos do início. Eu acho que podia ser assim, não acha mais fácil? O quê? E aí tu te apresenta? Como não, assim? Ou eu me apresento mesmo? Tu quer tudo... Tá. Oi. Tu quer dar oi sozinha? Não, acho que não. Acho Tá. que a gente tem que dar junto. Ô, Latino, pode fazer assim, ó. 3, 2, 1. Tá, vamos lá. 2, 1, gravando. Oi. Esqueci. Fiquei pensando na minha apresentação e esqueci. A gente tá discutindo pauta no... Tu quer... Tu falar e eu me apresento? Isso. Tá, tu acha que Que eu acho que fica mais fácil. Então tá. Que aí fica... Tá, e aí tu não esquece que depois que tu te apresentar, tu tem que me perguntar como é que eu vim parar na nutrição. Tá. Vai lembrar? Não sei. Tá. Se tu não lembrar, eu te pergunto. Tá, vamos lá. Peraí. Vai.